Olá, bom dia a todos, como estão vocês? É muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos, nessa interatividade de todos os dias, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, no Vida Inteligente Interativo. Essa semana, eu particularmente considero uma semana especial, porque parece que essa semana as coisas se aceleraram. Deve ter lá sua razão para que isso possa acontecer. Nós abordamos assuntos importantíssimos que nós vamos continuar tratando hoje, e o tema que a gente escolheu para hoje, que apareceu, é uma pausa para o café. O que é isso, pausa para o café, o grego? Não, é exatamente isso. Vamos dar uma pausa hoje para o café, que é exatamente daqui a pouco, depois de eu dar bom dia a todos, eu vou recordar os temas que nós abordamos essa semana, e nós vamos falar sobre esses temas, dúvidas que não foram respondidas, questões que deixaram de ser feitas, enfim, nós vamos bater um papo sobre o que nós falamos essa semana, e vai ser exatamente uma pausa para o café, ok? Então, bom dia Ilza, Silvia Renata, Regina Eurico, Simone, Viviane, Walter Santos, Valdir Gabriel, José Carlos, André, Márcia Carromber, Isis, Helenice, Márcio Quirino, Sassano Marcos, Rodrigo, Adriana, e três pessoas que não conseguem, 4 pessoas que não conseguiram mudar o nome, estão sendo cumprimentadas também. Então, ontem à noite, a semana continuou boa também, como eu disse, porque foi abordado no Vida Inteligente. Quem assistiu, até me admirei, né? Porque quando eu faço o programa sozinho a coisa fica mais complexa, vamos dizer, em termos de audiência pela internet. Mas ontem nós conseguimos superar, durante a maior parte do programa, mais de 50 pessoas online assistindo pela internet o tema Os Hábitos e o Caminho. É um bom sinal, é sinal que o tema interessou para as pessoas, e também isso não tem problema, porque as pessoas acessam depois pela internet, né? Pelo YouTube, que fica disponibilizado, e pela Rádio Vida Inteligente, onde tem o áudio de todos os nossos programas desde a data da sua estreia em 27 de julho de 2005. Então, como eu disse aqui no começo, essa semana nós começamos a semana tratando o tema O Processo de Cada Um. Na terça-feira nós falamos sobre a questão da frieza da escrita. A maioria das palavras que são escritas, elas não têm, ou então nós ainda não temos a capacidade de perceber o que está impresso nelas, e não conseguimos ver a feição das pessoas que estão escrevendo, por isso muitas vezes nos enganamos ou fazemos mau juízo daquilo que nós estamos lendo, damos uma interpretação errônea. Então, abordamos esse tema e mostramos o quanto é importante o entendimento do que está sendo escrito. E na quarta-feira nós falamos sobre um tema importantíssimo, também me entusiasmei bastante quando apareceu, vigilância e foco na lei. Foi quando nós abordamos a questão dos CIDs, nossos poderes psíquicos, os 8 CIDs superiores, que tanto nos ajudarão nesse processo de ascensão. Ontem, pela manhã, mais um tema fabuloso, na minha opinião, transcendendo os limites, onde a gente mostrou uma série de passos que eu disponibilizei também no grupo Vida Inteligente, e cujo complemento deu-se à noite no programa Vida Inteligente pela TV Floripa, quando nós falamos sobre os hábitos e o caminho. Então foi uma semana para mim muito gratificante, e tenho certeza que tem muito material riquíssimo ali. Quem não assistiu, tem esse fim de semana agora, e se você se permitir, eu tenho certeza que você vai receber muitos insights em função do que foi passado. Porque acho que eu comentei aqui que foi passado de uma forma, num linguajar diferente, num linguajar em
inteligível na sua totalidade. Ou melhor, de uma forma nunca antes dita nesses 8 anos de vida inteligente. Nós não dissemos essas questões que foram tratadas com essas palavras. E eu achei isso muito importante, porque ficou muito inteligível essa questão, muito inteligível. Então, vocês têm uma lição de casa, quem quiser. O processo de cada um, a frieza da escrita, vigilância e foco na lei, transcendendo os limites, e pela televisão, que está no YouTube, os hábitos e o caminho. Qual é a ligação? O que prende os nossos passos para seguirmos adiante no caminho? Os hábitos. Isso é importantíssimo. Bom dia, Edu. Bem-vindo. Tá? Silvana, bom dia, Silvana. Não sei como me comunicar aqui agora, Arlete. Então, fica tranquila, Arlete. Então, se você não sabe mudar, bom dia, Valquíria. Se você não sabe mudar o nome em cima, não tem problema. Escreva, quando você for escrever, você escreve Arlete e dá a sua opinião, escreve o que você quiser. Muito bem. Eu queria saber se vocês têm algum comentário, porque a gente fica falando, às vezes eu fico interagindo aqui, o objetivo não é esse. Eu gostaria de falar, mas o importante é todo mundo participar, que nós estamos num processo conjunto. E antes que eu me esqueça, né, hoje de manhã eu mantive contato pelo Facebook com meu querido irmão e amigo Jorge Antônio Ouro. Ele manda um grande abraço para vocês, todos, né, para todos nós. E não pôde comparecer hoje também, apesar do meu convite. E a semana que vem, se tudo correr bem, ele vai estar aqui, ok? Mirela, bom dia. Marinês, bom dia. Nossa, todo mundo está chegando, que bom. Isso é bom na chegada de vocês. Tá, hoje eu estou tossindo menos, né? Então espero que não atrapalhe, né? Bem, alguém quer tecer algum comentário sobre bom dia? Quem está se identificando aqui, não sei o nome, bom dia, Felipe. E quem está abaixo. Essa semana, então, nós abordamos esses temas todos. Eu tenho mais um tema para dissertar com vocês um pouquinho mais para frente, mas quero dar a oportunidade de vocês fazerem alguma pergunta, não que eu saiba a resposta, né, mas colocar aqui dentro do grupo para que a gente possa se ajudar um ao outro na resposta, na busca da resposta. Ficou alguma dúvida, ficou algum esclarecimento desses temas que nós abordamos nesses 4 programas da semana? O processo de cada um, o respeito ao processo de cada um, a hora de cada um despertar, a frieza da escrita, o cuidado que a gente tem que ter ao escrever, porque a escrita ela não acompanha um vídeo do lado para mostrar a expressão daquela pessoa que está escrevendo, a vigilância e o foco na lei, aqueles CIDs maravilhosos que cada um agora tem que pegar aquele texto que eu publiquei lá no grupo Vida Inteligente e ter aquilo como uma espécie de como é que se põe ali na cabeceira da cama, né? E toda noite dá uma lida naqueles 8 CIDs, né? O quanto eles são importantes na nossa vida para desenvolver tudo aquilo que a gente quer, os nossos poderes psíquicos. E a transcendência dos limites, como transcender os limites, o que deve se fazer para transcender os limites, culminando com o programa da noite que eu disse, repito, os hábitos e o caminho. Mão na massa agora, tá. Bom dia, Francisca, Fernanda. Nossa, tá chegando gente. O que é a pergunta da Viviane aqui? O texto de ontem foi extraído de ontem. De onde? Boa pergunta. Tem fontes que eu cito. Tem fontes que eu não cito. E eu não cito propositadamente. E vou dizer por quê. Porque nós temos, isso eu já dizia antes de mudar até minha cabeça, que nós estamos presos a nomes, a coisas, a canais, né, o tempo que a gente falava assim. Quem foi que escreveu? A pessoa nem sequer viu o conteúdo ainda, quer saber quem foi que escreveu. Por que quer saber quem foi que escreveu? Na maioria das vezes, quer saber quem foi que escreveu, porque dependendo, se foi o Zé, ela não vai ler porque não conhece Zé, nunca ouviu falar de Zé. Agora, se foi
Emmanuel, ela não quer nem saber se esse Emmanuel é o verdadeiro, se é o outro, todo mundo Emmanuel tem um monte. Mas não, opa, é Emmanuel, eu vou prestar atenção nisso aqui. Além disso, dessa omissão, muitas vezes da fonte, é exatamente para que a gente se atenha ao conteúdo e esqueça. Vai ter credibilidade pelo nome de quem escreveu ou vai ter credibilidade pela reverberação em você? Esta é a razão de omitir. E segundo, tem coisas que ainda tem fragmentos de algumas coisas que podem ser soltas e outros ainda não. Então, em si citando fontes, precipitar-se-á o desnecessário no momento. Ficou claro? Marinês diz, bem legal tudo isso, grego, a turma está levando a sério a escolinha do professor Eustáquio. Putz, se eu sou professor, imagina vocês então, hein? Eu sou aprendiz, maior aprendiz. Eu já dizia, o tempo que eu trabalhava e eu acreditava e tudo isso aqui, principalmente em grupos espíritas, né? E eu via em todos os lugares que eu participei, eu percebia a manifestação do ego das pessoas lá dentro, né? E eu tinha consciência, como se alguma coisa me dissesse, olha, não adianta você ficar aqui dando uma de bam, de que você é o bom, você é o curador, você é o gerador de ectoplasma, o tal e tal, que na verdade, se você está aqui, o verdadeiro necessitado é você e não o paciente que está aqui. O paciente que está aqui precisa de você e você precisa muito mais do paciente do que ele de você. Então essa consciência aqui, que foi bom essa brincadeira da Marinês, né, da escolinha do professor Eustáquio, exatamente por isso, porque então se tem aqui um professor Eustáquio, no caso eu sou o mais necessitado de todos aqui, senão não estaria aqui fazendo esse papel. Se é que existe necessitado ou não, mas já que nós fizemos uma analogia, vamos contar. Viviane diz o seguinte: desculpe, mas a razão que estou perguntando é porque eu quero pesquisar mais desse autor. E como o Jorge diz, ela deve ser sempre citada. O Jorge diz. Aqui o Eustáquio diz, o Eustáquio diz. E intua então e pesquise mais sobre esse autor. Pode ser que não tenha autor. E se o autor fui eu? Pesquise sobre o autor Eustáquio. Mesma pergunta, Viviane. Deixa eu ver quem perguntou mais. Grego é tudo junto, misturado. Aluno aprende com o professor e vice-versa. É isso aí, Marinês. Caro amigo, me indicaram a caixa orgânica como ferramenta de uma vida em plena saúde, mas não sei nada a respeito. Podíamos comentar a respeito disso no próximo programa, não? Posso até comentar isso sobre caixa orgânica, mas com o meu amigo Jaime Lopes Dalmal, que tem uma na casa dele. Eu não entendo absolutamente o funcionamento disso, mas agradeço a sua sugestão e vou colocar na pauta, tá bom, Felipe? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Mão na massa agora, tá, isso aqui, continuamos. Viviane, tudo bem. Obrigado, Viviane, pela compreensão. Mas eu não sou o autor. Eu não sou o autor daquilo. Eu posso ser o instrumento daquilo, de trazer aquilo até vocês, se isso tem importância. Bom, adorei, tá. Seria ótimo, muito obrigado, quero muito saber a respeito, mas eu vou muito pouco conhecer. Então tá. Então deixa eu tomar um golinho d'água e vamos continuar conversando. Então foi muito bom essa questão, nada parece por acaso. Essa solicitação da Viviane, vocês podem ver, a maioria das vezes eu cito a fonte. Em algumas vezes eu não cito a fonte. Pelas razões que eu já expus aqui, e para que a gente comece a se habituar a olhar para o conteúdo. Aparece alguma coisa linda escrita aqui. Postaram no Facebook uma coisa linda. Eu achei maravilhoso. Puxa vida, que coisa linda, que coisa profunda. Como uma pessoa pode ter essa sensibilidade? Aí eu fico maravilhado com aquilo, compartilho para o Facebook inteiro.
Um autor desconhecido lá embaixo. Assim. Aí depois eu descubro que foi a Viviane, que foi a Marinês, que foi a Valquíria, que foi a Silvia que escreveu. Vai mudar alguma coisa? Para muitos pode mudar, né? Ah, caramba! E eu que tinha achado tão lindo, pensando que era um angelical, nossa Senhora, um espírito de luz, um anjo, um arcanjo, tudo isso aqui. Putz, foi a Silvia, foi a Viviane, foi a Marinês que escreveu isso. Eu vou reler agora porque agora já é diferente. Vocês estão percebendo por que às vezes é melhor a gente omitir o autor? O autor não é tão importante quanto o conteúdo. E aqui nós não estamos discutindo direitos autorais, que não tem nada a ver. Conhecimento não tem direito autoral, né? E muitas vezes o autor daquilo lá não quer cultuar o seu nome, não quer que o seu nome esteja preso a esse culto. Ele quer que as suas ideias, a expressão do seu coração reverbere e não o seu nome, ok? Bom dia, Newton. Instrumento tem importância sim, diz a Francisca. Walter Santos, como o Valdo diz, princípio de descrença sempre analiso e pesquiso. Falei besteira? Não entendi, Walter. Seja mais claro, por favor. Tá, bom dia então, Newton. Tá. Então essa semana foi importante. Nossa, começou. Importantíssimo, e eu quero, já que ninguém tem dúvida nenhuma, eu quero ler alguma coisa que eu peguei hoje, 10 minutinhos antes de começar o programa aqui. Eu fui levado a um texto, né? E esse texto fala também, interessante, né? Coincidências não existem, onde a gente sintoniza o nosso dial, o botãozinho do nosso rádio, é lá que a gente pega aquela estação, e aquela estação está transmitindo. Então, eu mexi no botãozinho aqui e a transmissão daquela estação me levou a um lugar onde tinha algo falando sobre a busca do caminho, né? Do Valdo Vieira, da Conscienciologia. Nada sei da Conscienciologia do Valdo Vieira, o Walter. E interessante que eu também nunca me interessei, o que não quer dizer que não seja algo sensacional, não. Eu, particularmente, não busquei a Conscienciologia. Bem, então eu quero compartilhar esse texto com vocês, para depois a gente talvez até debater alguma coisa sobre ele, ok? Então vamos lá. Profundo demais, nossa Senhora, eu me alegro assim porque as coisas aparecem e eu gosto de compartilhar, e nós vamos compartilhar aqui. Busque o caminho. Pare e reflita um pouco. É o caminho que você deseja, ou há em suas visões uma vaga perspectiva de grandes alturas a serem escaladas por você mesmo, um grande futuro a ser alcançado? Cuidado, saiba que o caminho deve ser buscado por causa dele mesmo, e não como algo que seus pés trilharão. Busque o caminho. O caminho não é conhecido. Ninguém pode ensinar-lhe o caminho. Ele não pode ser dado. O caminho não pode ser mostrado, não pode ser transmitido. Você precisa buscá-lo. Pensamos geralmente que devemos buscar a meta, mas que o caminho já se encontra determinado. Pensamos, hein? Há tantos caminhos que não há razão de se continuar a falar sobre eles, e todos levam à mesma meta. A meta é que precisa ser encontrada. A meta é que precisa ser alcançada, não o caminho. O caminho já está à mão. Na verdade, está totalmente à mão, pois existem muitíssimos caminhos. Mas isso não é verdade, porque a meta e o caminho não são duas coisas. O caminho torna-se a meta. O primeiro passo é também o último, pois o caminho e a meta, eu pulei aqui, não são duas coisas. O caminho, à medida que se avança através deles, transforma-se na meta. O mais importante é não pensar sobre a meta. O pensamento básico deve ser a respeito do caminho. Descubra o caminho. Busque o caminho.
Só interrompendo aqui um pouquinho, já vou comentar isso aí, tá, Marinês? Deixa eu acabar aqui a ideia. Porém, nossas mentes encontram-se de tal modo condicionadas que pensamos ter recebido um caminho de nascença. Uma pessoa é cristã, outra é hindu, a outra maometana. Elas pensam que o caminho lhes foi dado pela sociedade, pela cultura, por sua educação. Não é verdade. O caminho não pode ser dado por ninguém. Nem a sociedade, nem a cultura, nem a educação podem lhe dar o caminho. Você precisará buscá-lo, pois através da busca você será transformado. Um caminho que se tomou emprestado é um caminho morto. Olha que importância dessa frase aqui. O caminho que se tomou emprestado é um caminho morto. Através dele você não conseguirá avançar. Ele não o levará a lugar algum. Você pode acreditar nele, você pode consolar-se nele, pode adiar sua jornada por causa dele, pois como você o conhece, poderá trilhá-lo qualquer dia. Mas quando você iniciar sua marcha, verá que o caminho que se toma emprestado, que é dado, não será de nenhuma ajuda. Isso nós estamos cansados de saber, né? Quando a gente descobre que o caminho que a gente trilhava não tinha nada a ver com a gente. Você precisará buscar o seu próprio caminho. É difícil buscá-lo. Muitos erros são possíveis, mas nada se obtém sem erros. Portanto, seja suficientemente corajoso para errar. Você poderá enveredar por caminhos errados, mas é preferível andar por caminhos errados do que permanecer absolutamente parado, pois pelo menos você aprenderá a caminhar, aprenderá o que é um caminho errado. Isso também é bom, pois a exclusão será útil. Você andará por um caminho e descobrirá o que está errado. Andará por outro caminho e descobrirá o que está errado. Desse modo, sabendo o que está errado, você chegará a compreender o que está certo. Portanto, não tenha medo de errar, de percorrer caminhos errados. Aqueles que têm muito medo de cometer erros e de percorrer caminhos errados ficaram paralisados. Permanecem onde estão, jamais se movem. Olha a coragem que nós falamos ontem à noite. Seja corajoso e busque o seu caminho. Jamais imite o caminho de alguém. Olha que palavras fabulosas. Jamais imite o caminho de alguém. A imitação não o levará à liberdade. Não se trata de seguir um caminho do outro. Trata-se de buscar. Seja um buscador e não um seguidor. E conheça bem a diferença. Um seguidor é um imitador. Um buscador também segue, mas não é um imitador. Um buscador também segue, mas segue a fim de buscar, de descobrir. Ele permanece atento, permanece consciente. Um seguidor torna-se cego, torna-se dependente, espiritualmente um escravo. Joga sua responsabilidade sobre os ombros de um outro e aí se pendura. Um buscador é responsável por si mesmo. Está atento, é responsável, descobrindo algo novo a cada dia, experimentando algo novo a cada dia. Ele é destemido, vulnerável, aberto a qualquer luz nova, pronto a se mover em qualquer dimensão que se apresente à sua visão. Se sente que o caminho no qual se move está errado, não dirá: mas investi tanto nesse caminho, agora eu não posso mudar. Ele abandonará o caminho, abandonará tudo que investiu nele, retornará para onde estava antes e começará a aprender novamente o ABC. Um buscador está sempre pronto a mudar, mas um seguidor é teimoso, inflexível. Diante da luz, preferirá cerrar os olhos em vez de vê-la, pois ele investiu muito. Bonito, né, Isis? Já vou continuar, deixa eu ver aqui para... O William deu a sua opinião. Nas caminhadas da vida somos todos errantes, o caminho se faz caminhando. Não tenho conseguido abrir os textos depois que baixo. Ué, não sei por que, Isis. Os textos estão aí. O que tinha falado a Marinês? Grego, antes de conhecer o seu programa e o Jorge, eu assisti todos os vídeos do Jean Vanelan, meu amigo Jean Vanelan. A pessoa que fala que Javé fala com ele e por pouco não acreditei. Deixa eu voltar porque andou aqui. O Jean Vanelan. Entrevistei ele em Curitiba há pouco tempo. Hoje, se você postar um texto dessa pessoa, eu vou ficar com o pé atrás. Eu acho que todo mundo tem o direito
de acreditar naquilo que... Ele é uma pessoa maravilhosa, o Jean, né? Ele acredita naquilo que ele fala. E ele teve coragem de assumir aquilo que ele fala. Se ele está errado ou não, eu acho que de má fé ele não fez nada. Está sujeito ao erro como qualquer um de nós. Ele assumiu que errou a interpretação, alguém brincou com ele, foi assim. Muito bem, Silvana, é um texto lindo e tá, vamos continuar aqui. A Valquíria diz que é muito verdadeiro, o buscador não se torna refém. Isso é importantíssimo, gravem tudo isso. Eu vou depois passar esse texto também. O autor desse texto, que eu vou identificá-lo no fim, o monge Jaina me procurou. Disse que fora um monge Jaina durante 30 anos. Aí ele disse: hoje eu sei que escolhi um caminho que não me serve, mas agora não posso abandoná-lo, porque se o abandonar, o que eu farei? Não tenho instrução, fui iniciado no mosteiro quando ainda era uma criança. Esses 30 anos de vida monástica tornaram-me totalmente dependente dos outros. Não posso fazer nada, não posso fazer nenhum trabalho físico. Eu sou tão respeitado, até mesmo pessoas importantes vêm até mim e curvam suas cabeças. Se eu deixar de ser monge e sei agora que isso não me serve, essas mesmas pessoas que hoje tocam os meus pés não me empregarão nem mesmo como criado. Assim, o que eu posso fazer? Há muito investimento, todo prestígio, respeito, honra estão agora em jogo. Então, eu lhe disse: se você é realmente um buscador, jogue tudo isso fora. Seja um mendigo ou um louco, mas não seja falso. Se você não sabe que esse caminho, se você sabe que esse caminho não lhe serve, então abandone tudo aquilo que obteve através dele. Não seja falso, não seja inautêntico. Ele disse: pensarei a respeito, mas acho muito difícil. Há 3 anos ele vem pensando a respeito. Não me procurou mais, não me procurará. Ele é um seguidor, não é um buscador. Um buscador abandona tudo no instante em que percebe que algo não lhe serve. Não há hesitação. Este sutra diz: busque o caminho. Seja um buscador, não um crente. Busque o caminho retirando-se para dentro. E sempre que você reparar com alguma coisa que o atrai, algo que seja atraente à sua razão, à sua lógica, à sua mente, que pareça racional, pareça ser verdadeiro, lembre-se, não é suficiente. Pode parecer verdadeiro à sua razão, mas isso não significa que seja verdadeiro. Olha a profundidade disso. A não ser que você o experimente, que você experimente algo através dele, nada foi descoberto. Através da lógica não se descobre nada. A lógica é um instrumento útil, mas não a considere o critério supremo. O critério supremo encontra-se sempre em seu íntimo. Experimente e sinta. E a menos que você experimente alguma coisa, não acredite que a encontrou, que o caminho lhe foi revelado. Somente através da experiência é que as teorias se transformam em verdade. Puxa, palavras fabulosas. Busque o caminho retirando-se para dentro. Sempre que você descobrir uma técnica, um caminho, recolha-se. Vá para dentro de si, experimente-o aí, em sua subjetividade, em seu coração. Experimente-o. Não fique apenas refletindo sobre o que é meditação. Medite. Somente assim você poderá saber o que é meditação. Uma técnica pode não lhe servir. Abandone-a e tente outra. Há centenas de técnicas de meditação. Uma delas certamente lhe servirá. A humanidade vem se esforçando por sua libertação há milhares de anos. E todos os tipos de homem alcançaram a libertação. Todos os tipos de homens alcançaram a libertação. Todos os tipos de técnica foram encontradas. Você não é novo, já esteve aqui antes. Muitos iguais a você já estiveram aqui antes e trilharam o caminho. Muitas técnicas foram descobertas. Tente, mas seja autêntico. Quando tentar, tente seriamente e tente com toda a sua energia.
Se uma técnica não lhe trouxer resultado, abandone-a e comece outra. Puxa vida, falamos isso ontem à noite no Vida Inteligente. Somos 32, que maravilha, maravilha. Apesar do que a quantidade não importa essa egrégora que a gente forma aqui. Antigamente, quando o discípulo procurava um mestre, a primeira coisa que o mestre tentava observar é se o discípulo lhe convinha ou se ele convinha ao discípulo. Se o mestre achasse que o discípulo não devia ficar com ele, se sentisse que o discípulo poderia ser mais bem auxiliado por algum outro mestre, mesmo se esse outro lhe fosse contrário, ele dizia ao discípulo: procure aquele mestre. O discípulo poderia dizer: mas ouvi contar que ele é contra você. Diz que tudo que você está fazendo é errado. O mestre diria: não se incomode com o que ele diz. Ele lhe será conveniente, o caminho dele convirá a você. Procure-o, tente com ele. Continue tentando diferentes técnicas, mas faça isso de todo o coração. Caso contrário, você poderá desistir de uma técnica que lhe serviria. Assim, tente de todo o coração. Se algo acontecer, ótimo. Então, entre nisso, entre profundamente. Porém, se você não dedicar-se totalmente a ela, com toda a sua energia e nada acontecer, então abandone essa técnica. Ela não lhe serve. Mas não a abandone antes de tentá-la, antes de entregar-se totalmente a ela. Busque o caminho retirando-se para dentro. Vou disponibilizar o texto. Nossa, olha a coragem. Falando sempre sobre a coragem. Então vamos continuar, que não falta muito não. Busque o caminho avançando corajosamente para fora agora. Mesmo que você experimente uma técnica e sinta alguma coisa em seu interior, há toda a possibilidade de se tratar apenas de uma ilusão. Talvez não passe de uma projeção da mente, ou seja, apenas um sonho, um desejo de realização. Não pense que você encontrou o caminho. Seja o que for que você tenha alcançado interiormente, transforme-o agora em seu caráter, viva-o. Você já encontrou, você já teve a experiência. Agora viva-a, transforme-a em sua própria vida. Se sentir que a tranquilidade lhe aconteceu através dessa experiência, permita que ela se mova. Permita que as ondulações da tranquilidade ao redor de você movam-se para além de você. Deixe que a sua tranquilidade alcance os outros. Deixe que os sonhos também sintam que você se tornou aquilo. Se você continuar exteriormente irado, mas disser: sou um grande meditador, estará apenas iludindo a si mesmo. Não se iluda, não se engane, porque você será o único perdedor, ninguém mais. Tudo que acontecer dentro de você, se você achar que sentiu a luz interior, qual o critério para saber se é ilusão ou realidade? O critério é que a sua vida exterior mudará em conformidade com o interior. Se você realmente, atenção, se você realmente experimentou a luz interior, o sexo desaparecerá. O amor lhe acontecerá, mas o sexo desaparecerá. A sexualidade desaparecerá. O amor, uma personalidade muito amorosa, a substituirá. Não haverá mais desejo sexual. Se o desejo sexual permanece, você não experimentou a luz interior. Nesse caso, a luz interior nada mais é do que uma projeção da mente. E assim por diante. Seja o que for que você tenha experimentado interiormente, isso precisa ser exteriorado. É preciso que isso se mostre em sua vida, pois esse é o verdadeiro teste, o verdadeiro critério. Se você alcançou uma profunda tranquilidade, o ódio desaparecerá. Se ele permanece, se não se transformou totalmente em amor, então você não sentiu a tranquilidade interior. Se há ódio, a intranquilidade interior é impossível. Você deve ter sentido algo cultivado, deve ter cultivado uma tranquilidade. Se você continuar repetindo um mantra, criará uma tranquilidade que é cultivada, falsa, mas sua vida exterior permanecerá a mesma. Se o interior muda, o exterior também muda, mas o contrário não é verdadeiro. Você pode mudar o exterior e não há necessidade de que o interior mude. Esse é o significado da hipocrisia. Você pode mudar o exterior, pode ser muito amoroso exteriormente e continuar cheio de amor, cheio de ódio em seu interior. Você muda o exterior
cria uma máscara falsa, uma fachada. Pode-se observar por isso toda parte, especialmente neste país onde tanta religião tem sido ensinada. O único resultado final é este: uma sociedade hipócrita, máscaras e não rostos verdadeiros. Olhe para qualquer rosto e verificar que não é verdadeiro. Alguma outra coisa se oculta por trás dele, alguma coisa inteiramente diversa. Você pode mudar o exterior, e não há necessidade de que o interior mude. Porém, se o interior muda, a mudança exterior é inevitável. Quando o interior muda, o exterior muda automaticamente. Se ele não está mudando, então sua mudança interna não passa de uma ilusão. E finalizando, estes 3 sutras são muito significativos. Busque o caminho. Busque o caminho retirando-se para dentro. Busque o caminho avançando corajosamente para fora. Esse é o texto. Eu acho que eu sabia que ia dar essa questão a questão do sexo, né? Isso mostra a nossa necessidade, se ainda nós estamos presos a esse tipo de prazer tudo, e que nós realmente não estamos preparados para então. O autor aqui, que é o Osho, o Rajneesh, um dos textos dele, eu vou postar depois com o título correto para vocês olharem, que apareceu aqui para ser lido, se apresentou e eu tive que ler. E vocês, interessante que por o Osho ter sido o autor, todo mundo sabe que o negócio dele era sexo. Sexo e muito, o êxtase através disso, através da dança até a exaustão, e ele gostava muito de sexo. E agora ele mesmo diz numa de suas colocações, nessa busca do caminho, que você só vai ter consciência disso quando você se abster, não tiver mais necessidade do sexo, só poder, para ter amor, não ter necessidade do sexo. Muito bom, William. Obrigado pelas suas palavras. A Marinense admirou Osho, Marinense. Osho, para quem conhece um pouquinho do Osho, é pura poesia, mas está aqui. Então, eu era uma pessoa que, enquanto o Osho viveu, eu não li absolutamente nada dele. Eu prejulguei o Osho. Achava que ele era um doido, achava que ele era um materialista, achava que ele só queria sacanagem, e hoje eu me rendo à sua sabedoria, né? Que bom que eu tive tempo de me render a essa sabedoria, né? Então, deixa eu ver quem causou umas impressões aqui. Aqui nós temos ainda o Ilza. A pessoa tem que... A pessoa que está... Você não pode alcançar absolutamente nada se você tiver... Eu já disse isso aqui diversas vezes. Não adianta você chegar lá na frente, na hora de se graduar, e você tiver dependência de alguma matéria lá para trás. Então, essa transcendência do sexo, isso aqui é uma coisa natural. E não é porque você tem vontade de fazer sexo que você está fora do caminho, não sei o quê. Isso é uma coisa natural. Quanta gente já transcendeu? Quanta gente já não precisa mais disso? Não precisa mesmo, não precisa. Eles estão errados, você está certo, vice-versa? Não. Tudo é possível, tudo é normal, tudo é verdadeiro até a hora que deixa de ser. Deixa eu ver então, o que mais? Sassano Marcos, isso, o sexo vai ser mesmo um susto se desaparecer dele, tá bom? Temos que evoluir muito, é caminhando que se faz o caminho, sem ser refém, é isso mesmo. Somos humanos, diz a Ilza, e o nosso aprendizado na questão do sexo é bem fraco. É isso mesmo, então está aí. Vocês descobriram o autor desse texto que eu passei. Então, acho que nós temos esta semana, tivemos também, encerramos agora, com muitos textos para reflexão. Inclusive, eu vou postar agora, terminando o programa, já vou disponibilizar no grupo Vida Inteligente, para que vocês possam reler esse texto e absorver juntamente com as demais coisas que foram faladas essa semana, e que aqui outra bem clarinho, o grego não fala absolutamente nada, o grego dá as opiniões dele, muitas vezes dá, mas eu só sou instrumento de trazer coisa boa para vocês, entendeu?
A minha opinião, ela fica clara aqui. Agora, quando não é meu, eu já passo e já sabe que não é meu. Ok? Foi mesmo, Valquíria. Ainda bem que você tem a visão. Aí, Júlio, um grande beijinho para Rebeca por nós. Tá, deixa de ser isso aqui. Então, gente, pessoal, muito bom termos estado juntos aqui. Deixa eu despedir nome por nome, que eu adoro citar o nome de vocês. Então, bom fim de semana, Ilza, Regina, Yuriko, Simone, Viviane, Walter Santos, Fernanda, Newton, Júlio Correia, Kitty Masso, hein? Marinei, José Carlos, André, Márcia Carromber, Isis, Helenice, Mirella, Márcio Mendes, Bob Pai, Ângelo, Luciano, Deep Cakes, Rodrigo, Adriana, Silvana Rosa, Kissy Puns, Valquíria, William Melo. Nossa senhora, que maravilha, hein? Aqui, deixa eu ver o que diz aqui antes da gente encerrar. Acredito que o Osho pode ter querido passar é que quando a pessoa se encontra em sua plenitude, até aquilo que é mais significativo para ela, no caso do Osho, o sexo, perde a sua importância porque a pessoa encontra um bem maior na sua vida, sua evolução. É bem isso. Mas para ter esse entendimento, precisa ter o entendimento, precisa ter consciência, né? Então, foi muito bom estarmos juntos. Um fraterno abraço, um feliz sempre. Daqui a pouco vai estar na Rádio Vida Inteligente para download e no YouTube para quem quiser assistir mais tarde ou quem não assistiu. Um fraterno abraço e um feliz sempre.